Eu odeio admitir isto, mas o self-care é mesmo importante. Não é nada disso. Eu estou a falar daquele self-care que se encontra nas pequenas fendas do dia. Porque cuidar de ti acontece em formas pequenas e privadas. E elas devem caber numa terça-feira normal. Eu adoro viver na Ericeira. Mesmo. Mas depois de passar quase 3 meses em Viseu, com família, amigos, aniversários, jantares, sempre gente à volta, voltar para aqui sozinha foi um choque maior do que eu estava à espera. Não é que eu não gosto de estar aqui, é mais aquela sensação de acordas e de repente o dia inteiro é só contigo, trabalho e responsabilidades. E às vezes estou tão cansada mentalmente que nem consigo aproveitar as coisas incríveis que existem aqui. O mar, os passeios, a calma. E eu vou-vos contar o que é o mais estranho disto tudo. Eu às vezes quando estou aqui, principalmente no início, eu começo a contar os dias até voltar para Viseu. Mas eu quando estou em Viseu sinto falta da minha casa aqui, dos passeios com a canoa com o meu cão e da minha tranquilidade. Então esta semana passou, eu decidi fazer uma coisa. Uma semana de pequenas coisas para voltar a sentir-me em casa aqui. E eu não estou a falar de self-care tipo um spa day, ou retiro de yoga, ou aquelas rotinas perfeitas às 5 da manhã. Eu estou a falar daquelas coisinhas pequenas que cabem num dia normal. Coisas pequenas que me façam sentir que a minha vida aqui também me pertence. Então esta semana que passou, eu fiz uma pequena coisa todos os dias. Nada de dramático, mas aquelas pequenas coisas que me fazem mesmo aproveitar viver aqui. A primeira coisa da lista é simples, levar um livro comigo quando saio de casa. Porque se há uma coisa que garanto que o dia teve pelo menos um momento só meu, é isto. Nem que sejam 5 minutos, mas 5 minutos em que não estou no telemóvel, nem a pensar no trabalho. Hoje o passeio da hora de almoço foi aqui pelos campos ao pé da praia de São Lourenço e eu aproveito sempre estes passeios em que não tenho que estar com tanta atenção à canoa para estar a ler ao mesmo tempo. E como eu ando sempre em sítios que posso sujar tudo e eu não gosto de estragar os livros, eu tenho um cubo e é aqui que eu leio 100% das vezes, eu já não compro nenhum livro físico. Como eu estou com o trabalho, como eu estou com o YouTube, eu não tenho tanto tempo para ler como antes eu tinha, mas mesmo assim eu defini que queria ler um livro por mês. Estamos em março e isso quer dizer que já vou no meu 3º livro e este ano não está a correr muito bem ao nível de livros, porque os 2 que eu li não gostei lá muito. Mas eu já vos falo melhor disso, vamos continuar a nossa caminhada e ler mais um bocadinho. Vamos falar dos livros que eu tive a ler. Eu desde que comecei a ler tenho esta regra só para mim, que é ler um livro de desenvolvimento pessoal e depois uma narrativa e depois desenvolvimento pessoal e narrativa. Este ano comecei com um desenvolvimento pessoal que se chamava Manifeste. Não gostei deste livro. E sim, eu posso dizer que este livro é incrível para quem quer começar a ler sobre estes temas. No entanto, para mim eu acho que era muito repetitivo, tanto comparado com outros livros como dentro do livro em si. Parecia que eu estava a ler sempre a mesma coisa. Depois fomos para a narrativa e li Winter Garden. Também não gostei. Acho que só dei 3 estrelas porque de certa forma estava um bocadinho influenciada pelas outras pessoas que dizem que o livro é incrível, mas custou-me tanto a entrar na história. Eu acho que só passado 80% do livro é que a narrativa começa a desenrolar. Depois, conforme a narrativa começa a desenrolar, já consegues prever o final. Depois chegas ao final e acontece mesmo isso. É um bocado frustrante este livro. Não gostei, não recomendo e sinceramente fiquei sem vontade de ler outros livros desta autora. Agora estou a ler um livro que se chama Ultra Processed People, que é sobre porque é que nós não conseguimos parar de comer comida que realmente não é comida. Tem a ver com comida processada, nutrição, temas pelo qual eu nunca tive interesse. No entanto, vocês vão perceber porque é que eu estou a ler este livro, mais ou menos a meio de abril. Mas estou a gostar. Um bocado difícil de ler, mas estou a gostar. Mas agora vamos para casa porque está na hora de voltar ao trabalho. Hoje a pequena coisa foi cortar morangos. Pode parecer ridículo, mas fazer isto transforma totalmente o snack, porque o morango inteiro é um esforço. Morangos cortados em pedaços pequenos num prato bonito, de repente parece um snack de hotel. E curiosamente acabas mesmo por comer. E o melhor é que este ritual de 2 minutos já me faz sentir um bocadinho mais em casa. E coisas simples assim não parecem grandes, não custam nada, mas fazem os dias normais sentirem-se especiais. Estive a trabalhar a manhã toda, já almocei e então fiz estes moranguinhos para a sobremesa. E vou aproveitar agora aqui a minha hora de almoço
só para organizar melhor as minhas ideias. E o self-care também está nas pequenas coisas, como por exemplo uma vela de cheirinho. Aliás, isto é uma recomendação. As velas da marca do Continente, que até são baratas, deixam um cheiro incrível, principalmente esta que acho que é de frutos vermelhos. Eu sempre que entro pela porta de casa é só isto que eu cheiro. Isso também é self-care, chegar a casa e ter um bom cheirinho. E para além disso, Harry Styles na televisão, estou a ver aquele concerto que está na Netflix do novo álbum. O que é que vocês acham do novo álbum? Eu acho que gosto, mas preciso de ouvir mais vezes para entrar. Mas agora voltando aos morangos, eu por acaso meti este chocolate líquido, que é sem açúcares, e eu já fiz um vídeo de desafio 30 dias sem açúcar, mas eu neste momento estou a gravar o segundo episódio da Era de Leveza, que é tudo sobre alimentação e sobre desporto. Mas como neste tema eu quero aprender tanta coisa, experimentar tanto, eu acho que documentar só um mês não era suficiente, e por isso é que este episódio vai se atrasar um bocadinho, só vai sair a meio de abril, mas tem corrido bem e tenho descoberto estas pequenas coisas, como este chocolate, e experimentar dicas novas de como comer mais fruta e beber mais água. Eu admito que sou uma pessoa muito preguiçosa no que toca a comida. Eu não gosto muito de passar muito tempo a cozinhar e até mesmo cortar fruta. Como eu não posso, por exemplo, comer peras ou maçãs, tipo à dentada, eu preciso de a cortar. E eu às vezes tenho tanta preguiça de fazer que acabo por não comer fruta. Mas pronto, com este desafio e com esta aprendizagem, tenho metido mais intenção em cortar a fruta e em comer. E queria só partilhar isso com vocês. Outra coisa que me lembra porque gosto de viver aqui são os passeios com o canoa, com o meu cão. Porque às vezes estou tão presa no trabalho e na cabeça que me esqueço literalmente que vivo ao pé do mar. E isto é ridículo. Há pessoas que tiram férias para vir para aqui e eu às vezes nem olho. E hoje a pequena missão foi muito simples. Sair de casa sem destino. Porque quando tens uma rotina muito focada em trabalho, até os passeios começam a ter um objetivo. Mas hoje não. Hoje é só andar. Ver o que aparece. E às vezes o melhor de viver num sítio bonito é simplesmente lembrar-te de olhar à volta. Voltei agora da caminhada matinal com o canoa e desde que eu vim para a Ericeira que faço isso, por isso já é uma rotina. E eu até queria falar com vocês lá onde eu parei, mas estava uma ventania hoje, eu acho que estava para perceber nos clipes e pelo estado do meu cabelo. Eu agora também incluí um desafio de 10.000 passos diários, então este passeio passou de ser uma obrigação para cansar o canoa para ser uma coisa que tem dois objetivos, que é atingir os 10.000 passos e cansar o canoa. Esta caminhada matinal eu tento fazer logo os 5.000 passos, que é para ficar metade feito, e depois ao longo do dia eu vou tentando completar até aos 10.000. Eu gosto sempre de sair assim um bocado sem destino, se bem que de manhã gosto sempre de ir ver o mar, e hoje está bastante sol, contrariamente a ontem, então andámos ali pelas praias. Agora nos dias em que está mais xoxo, como ontem, é mais difícil completar os 10.000 passos, mas ontem fui um bocadinho sem destino ali para o meio da vila, e para tornar o passeio um bocado mais divertido, eu levei esta câmara, que foi a minha amiga Cristina que me deu no aniversário, e andei a tirar fotografias a várias coisas que vi e nem sequer levei o telemóvel, e então é interessante fazer um passeio à procura de coisas giras para fotografar. E o self-care de hoje está feito, por isso vemo-nos amanhã. Hoje o pequeno self-care foi mudar os lençóis. Não porque seja uma recompensa ou algo que mereça, mas simplesmente porque apeteceu-me. Não preciso esperar pelo fim de semana ou por um evento especial, só cuidar de mim mesma em coisas pequenas já faz a diferença. Fazem com que um dia normal de quinta-feira se sinta especial, mesmo que mais ninguém veja. Hoje lavei os lençóis e, por acaso, sabe uma coisa que eu gosto de fazer desde que moro sozinha? É ter um dia do mês que eu lavo tudo. Seja tapetes, seja mantas, seja lençóis, seja toalhas, vai tudo para a máquina de lavar. E combinar esse dia de lavar as coisas com um dia de sol e o vento a Ericeira, eu acho que é a combinação perfeita. Há qualquer coisa em lençóis a secar ao vento que faz com que eu sinta que a minha casa voltou a ficar fresca. E depois, logo à noite, deitar-me em lençóis lavados é das melhores sensações do mundo. E eu até devia trocar os lençóis mais vezes. Até porque eu, quando me deito na cama com lençóis lavados, eu fico a pensar, se me sabe tão bem, porque é que não o fazes mais vezes? Mas pronto, acho que são estas pequenas coisas que também devemos contar como self-care. É que não é nada glamouroso, mas sabe mesmo bem. Eu não sei se isto conta como self-care para toda a gente, mas viver plantas faz-me sentir inexplicavelmente melhor. Eu nem sei o nome de metade delas, mas eu fico só ali a olhar. Mas eu hoje vinha com um objetivo: renovar as plantas da rua, porque são literalmente a primeira coisa que eu vejo quando chego a casa. E eu quero que isso me faça sentir bem. Quando eu e o meu melhor amigo vivíamos juntos aqui na Ericeira, nós descobrimos uma paixão nova, que era suculentas. Ir ao viveiro sem trazer uma suculenta não é ida ao viveiro, e por isso trouxe esta suculenta. Nem nunca a tinha visto, por isso eu vou pesquisar mais sobre ela. Ainda por cima, tem ali espaço num vaso e é isso mesmo que eu vou fazer.
Hoje queria fazer uma coisa diferente, algo em que perdesse completamente a noção do tempo. E por isso decidi criar, pintar. Há qualquer coisa em pintar devagar, em repetir movimentos, misturar cores, que acalma mesmo, quase como desligar um bocadinho do resto. E tenho tentado encontrar mais momentos assim, em que não estou a pensar no próximo vídeo ou no que tenho que fazer a seguir, só neste momento. Quando eu fui comprar a tela, eu vi estas caixas todas de madeira e não resisti e trouxe uma caixinha deste tamanho, porque a ideia é para meter os pacotinhos de chá. E eu numa noite, claro que não ia acabar esta caixa, mas pelo menos já comecei. Mas de certeza que eu vou acabar esta caixa antes de publicar este vídeo, por isso vou meter aqui um vídeo de como é que ficou. E uma coisa que percebi que raramente fazia era parar para ver o pôr do sol. Mesmo vivendo aqui, é que é literalmente grátis e mesmo assim ignorava. Às vezes estamos tão ocupados a viver num sítio que nos esquecemos de o viver. Um dia perfeito termina sempre a ver o pôr do sol e eu ultimamente tenho falhado nisto porque eu tenho estado tão cansada com o trabalho que quando eu acabo as minhas tarefas, são mais ou menos 5h30, eu penso que tenho de descansar. E penso que a melhor forma de descansar é depois ficar em casa, tipo, só a ver séries ou a ler um livro. E depois quando venho para a natureza, e principalmente quando venho para a praia ver o pôr do sol, é que percebo que isto aqui é que é descansar, mais do que ficar em casa. Eu muitas vezes venho para aqui, para a Praia do Norte, no entanto, o melhor pôr do sol, na minha opinião, da Ericeira, é em Ribeira de Ilhas, por isso vou-vos mostrar. E uma coisa que eu percebi esta semana é que voltar a sentir-te em casa num sítio não acontece de forma de repente. Não é tipo um momento cinematográfico. Acontece nestas pequenas coisas. Levar um livro, passear pela vila, ver o pôr do sol, cortar fruta. São coisas mesmo muito pequenas, mas essas pequenas coisas vão dizendo ao teu cérebro: tu estás bem aqui, tu sentes-te segura aqui, tu sentes-te bem aqui. Eu durante muito tempo achava que o self-care tinha que ser um evento. Um retiro, um spa day, as rotinas perfeitas. Mas a verdade é que a maior parte da nossa vida acontece em dias normais. Terças-feiras, quintas-feiras, aqueles dias que parecem um bocado aborrecidos. E se cuidarmos de nós nesses dias, a vida começa a sentir-se um bocadinho melhor. Às vezes voltar a sentir-te em casa num sítio começa com coisas muito pequenas.